acompanhamento por aqui. Então você vai ver eu nos bastidores do Diálogos. Então fica aqui que eu vou conduzindo essa conversa. Aqui no YouTube, então entra lá no canal da EFSA se você quiser ver na íntegra. E aqui, podemos começar? Acompanhamento por aqui. Então você vai ver eu nos bastidores do Diálogos. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso 30º Diálogos. Hoje a gente inaugura aqui um marco super importante, né? Já tivemos aí 30 edições onde nós tivemos conversas extremamente significativas e eu convido cada um de vocês a poder ir lá na nossa página no YouTube e acessar todos os demais. É um evento que ele é gratuito, online, e a ideia é a gente aproveitar esse espaço para compartilhar cada vez mais esta palavra de várias coisas diferentes que a gente traz aqui para debater de uma forma acessível. Eu quero agradecer a Comunica Acessibilidade, que sempre traz a interpretação de Libras para os nossos eventos. Então, hoje estamos aqui com a Patrícia e com a Karen, que vai fazer esse trabalho aqui junto com a gente. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Gisele Miller, sou fundadora da S Consultoria. Vim de uma carreira de executiva de RH, mas de lá para cá, já há 6 anos, a S vem fazendo uma grande diferença trabalhando com cultura inclusiva, desenvolvimento de liderança e também com gestão de pessoas, cultura e talentos dentro das organizações. Eu sou uma mulher branca, eu estou com o cabelo na altura do queixo, estou usando um brinco amarelo, uma camisa branca e no meu fundo tem alguns livros, inclusive os quais nós somos coautoras de diversidade e inclusão, e uma tela aqui do fundo do meu escritório. Além disso, uma pessoa, outro dia, que com deficiência visual, falou para mim: descreve seu rosto, porque as pessoas, eu sempre sei o que as pessoas estão vestindo, mas eu nunca tenho ideia de como que é o rosto delas. Então, eu vou aproveitar para fazer isso por aqui também. Então, eu tenho olhos castanhos esverdeados, mas eles ficam mais verdes quando eu estou no sol ou quando eu estou chorando, então eu prefiro a primeira opção. Eu tenho um nariz meio arrebitado, estou usando um batom cor de boca, e acho que a coisa que eu mais gosto no meu rosto é o meu sorriso. Então, normalmente estou com uma boca grande e rindo bastante por aqui. E para fazer parte deste diálogos, hoje a gente vai falar sobre diagnósticos e estratégias de diversidade, equidade e inclusão nas suas organizações. Nós trouxemos 2 clientes super queridas para a gente poder falar um pouco mais a respeito disso. Então, aqui junto com a gente, nós temos a Vanessa e a Raquel. E eu vou passar agora para a Vanessa fazer a sua apresentação, esse áudio de escrever, e depois a Raquel também, contando um pouquinho quem são vocês e se juntando aqui. Muito obrigada, meninas, por terem aceito o convite e fazer parte aqui dessa jornada com a gente. Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigada. É uma honra estar aqui compartilhando, conversando de assuntos tão importantes e necessários. Sou Vanessa, sou uma mulher que estou com cabelo na altura do ombro, meio preso, castanho escuro. Estou com uma camiseta regata preta, óculos com armação transparente, batom na cor marrom, nude, mas marrom. E bom, acredito que seja isso. Tenho mais alguma audiodescrição que eu possa contribuir? Gi, me direciona, por favor. Desculpa. Não, só para saber se estava suficiente a minha audiodescrição ou se eu precisaria contribuir com alguma coisa a mais. Tá excelente. Obrigada, gente. Raquel, seu microfone está fechado. Meu nome é Raquel, eu sou uma mulher branca, meu cabelo está abaixo do ombro, louro, minha pele é clara, eu estou com óculos castanho, também eu tenho um olho castanho esverdeado, estou com um batom para o vinho, uma camisa verde estampada. É isso. Excelente. Obrigada, Raquel. Bom, eu queria começar perguntando um pouquinho para vocês de como que tem sido a jornada de diversidade e inclusão na empresa de vocês. Então, vamos começar primeiro com a Vanessa e aí depois eu passo também para a Raquel. Ótimo. Bom, estou como gerente de RH da empresa F Group by Epson.
A nossa jornada de diversidade, equidade e inclusão começou-se já há alguns anos. Antes mesmo de termos o diagnóstico, a gente já acreditava que tínhamos uma diversidade, equidade e inclusão implantada, mas a gente não tinha, só ficava no sentimento. E a gente não sabia o que estava acontecendo, o que precisava mais, e era mais o achismo e escutava-se algumas coisas nos corredores. Daí veio a necessidade da gente realmente profissionalizar o nosso achismo. E para profissionalizar, a gente já contou com a parceria da ESSE, que realmente já foi assim, algo muito direcionador e fantástico, porque até então a gente ficava um pouco perdido para que caminho seguir. Um pouco não, muito perdido, né? E daí nós viemos com essa jornada. Nós iniciamos fazendo um processo de sensibilização com liderança, com RH e com pessoas que a gente entende se que traria o papel de comitê e formadores dentro da nossa instituição. Depois nós fomos para o censo, que seria o diagnóstico, e que daí assim, começou-se um mix de emoções neste momento. Algumas coisas acalentavam o coração, de falava assim, nossa, estamos no caminho. Outras coisas falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? A gente nunca teve essa percepção e visão do que estava acontecendo. Durante o feedback do nosso censo, a gente falava assim, estamos vivendo um show de horrores aqui. Mas é necessário a gente ter, né, esse choque de realidade para a gente poder conhecer e trabalhar todos os pontos. Depois do censo que nós fizemos, nós percebemos, daí foi dada clareza. O que a gente estava fazendo bem, mas que ainda não era o suficiente para a nossa população. O que a gente não estava fazendo, a gente não tinha ideia do que estava precisando fazer aos olhos dos nossos colaboradores. E a gente conseguiu elencar as nossas 5 prioridades depois do censo. E apesar dessas 5 prioridades não se tratar só disso, né, que diversidade tem muitos mais além do que esses pilares, mas a gente precisava elencar a prioridade para ser trabalhada, porque senão quem faz muito não iria fazer nada, né? E daí nós definimos 5 pilares que seriam os pilares estratégicos. Esses pilares foram decididos muito através do censo, mas também em conversa com o RH, em conversa com a nossa diretoria, com todo o corpo gerencial, para entender o que faria sentido para o nosso momento do modelo de negócio também. E daí nós optamos por trabalhar esses 5 pilares, que nós criamos o comitê. Então, o comitê nós temos um owner, né, que seria o nosso sponsor, que é uma pessoa da diretoria que acredita muito, então a nossa empresa, nós temos essa vantagem perante algumas outras de ter uma diretoria que acredita muito nessa temática e que apoia muitas ações. Então, o sponsor do nosso comitê é membro da diretoria. E coordenadores, tudo mais, membros do RH, juntamente com outras pessoas, sempre muito multidisciplinar. E daí nós tivemos, no comitê, nós trabalhamos por convites. Então, nós fizemos convite com pessoas que nós entendemos que está alinhada com os nossos propósitos do comitê e também com o momento do negócio. E trabalhamos. Nós já estamos no 2º ano do nosso comitê e é um comitê muito vivo. Então, a gente até fala para o pessoal, tem que fazer sentido para a pessoa e tem que casar com o momento da carreira, da vida pessoal, para que seja agregador. Então, nós já tivemos mudança do nosso comitê, porque tem pessoas que naquele momento não vai conseguir estar ali entregue de corpo e alma, e a gente fala, não tem por que a pessoa continuar, mas vai ser sempre estar no coração do comitê, mas que ela possa ir contribuindo de outras maneiras também, mas nos bastidores. Então, a gente deixa o nosso comitê muito vivo para que a gente consiga estar antenado e entregando o que o nosso modelo de negócio e comitê precisa. Legal. E o comitê de vocês, ele é interseccional, né? Então, são pessoas representantes de cada grupo, de cada pilar, e que falam de forma cruzada também sobre as informações, né? Isso mesmo. Então, a gente até temos pessoas que a gente tenta trazer pessoas que tenham similaridade com aquele pilar, que se sinta integrado. E tem pessoas que falam assim, nossa, eu poderia fazer parte de todos os pilares, que a gente tem gênero, temos o pilar LGBT, tem a PNA+, temos também
60, 50 a mais, que nós Uhum. optamos por essa faixa etária, raça e pessoas com deficiência. São esses os nossos pilares. Então tem pessoas que se identificam com diversos pilares. E é o que a gente fala, ela está representando um, mas ela vai ter momento para contribuir para muitos outros, porque Uhum. essa é a riqueza, né, essas trocas. Uhum. Super legal. A gente ficou com a gente vem trabalhando com a Figroup desde 2023, acho, né, Van? 22 ou Nós 23? 22, aqui a Isso. gente fez o censo em 23, mas a gente começou já em 22. É, então a gente fez, e isso que é muito bacana, né? Porque isso está nas minhas próximas perguntas, mas só dando um spoiler. Diversidade e inclusão não é uma jornada onde a gente vai, faz uma ação específica e ela se encerra em si. Ela tem todo um trabalho, né? E queria agora convidar a Raquel para falar um pouquinho. A Raquel, a nosso relacionamento também já é de longa data, acho que desde 2021 a gente está trabalhando juntas, né, Raquel? A gente começou com jornada de liderança e agora a gente está falando também sobre diversidade e inclusão. E aí queria que você contasse um pouquinho de qual é o momento da Fiotec em relação à diversidade e inclusão. Bom, é como você falou, a gente já vem nessa parceria de grandes resultados juntos, e agora o desafio está sendo realmente dentro dessa parte de diversidade e inclusão. Mas eu queria primeiro fazer um agradecimento ao time que está comigo, porque as meninas elas são espetaculares em termos de estar ali junto, buscando, de estar trazendo novas opções, então não poderia começar aqui sem agradecer o time de diversidade e inclusão que estão comigo hoje. A Fiotec é uma fundação de apoio, sem fins lucrativos, e que a gente atende a Fiocruz, né, que é o nosso cliente. E hoje a gente conta ali na administração com aproximadamente 650 colaboradores, fora dos projetos apoiados. E o que se percebe dentro da instituição? A gente já tem muitas ações, mas as nossas ações, elas não foram mapeadas, elas foram acontecendo. Hoje a gente tem lá já 6 grupos de afinidades, né, que a gente já estruturou, mas esse ano é o ano que realmente a gente parou e pensou, vamos estruturar, vamos planejar e ver quais são as ações que realmente a gente tem que fazer para os grupos minoritários lá dentro da Fiotec. Então, isso é uma questão que a gente está vivendo esse momento agora. E aí a gente conversou com a Gi, a gente está aí nesse preparativo para fazer o censo agora em junho, e que é onde vai nortear as ações. E também, assim, é de grande interesse da diretoria também entender quem somos nós, né? Quem é que está lá dentro da Fiotec e o que a gente pode fazer, porque a gente tem sempre a premissa da valorização dos nossos profissionais. E só assim, através do censo, é que a gente vai saber o que realmente a gente precisa agora. E o que é muito legal da Fiotec, ontem nós estivemos juntos com realmente, a gente precisa fazer um momento aqui de agradecimento para o time de diversidade e inclusão da Fiotec, que elas são incríveis. A gente vem fazendo um trabalho super bacana em conjunto. E ontem nós estivemos com a diretoria, exatamente para a gente começar esse momento. E o que é muito bacana, e eu acho que tanto a Vanessa trouxe isso quanto a Raquel, é o quanto que eles estão engajados, a diretoria como um todo, a fazer isso acontecer. E que é algo que eles veem muito valor na prática do dia a dia. Então, como que isso se transforma? A gente vem discutindo sobre essa questão, né, de como que a gente faz para avançar em diversidade e inclusão, e a alta liderança ela é extremamente importante nesse contexto. Quer dizer que só eles são importantes? Claro que não. A gente precisa de todas as pessoas envolvidas, desde a base, a média liderança, até a alta liderança, todas as pessoas têm que estar na mesma página. Mas o exemplo arrasta. Então, é extremamente importante a gente ter um bom patrocínio do programa, das situações, porque isso vai fazer uma grande diferença. A gente costuma brincar, né? É muito mais fácil a gente lavar uma escada de cima para baixo do que tentar começar de baixo para cima. É possível? É, vai dar muito mais trabalho, né? Tanto que a gente fala, não, a gente tem uma estrutura de modelo de como a gente trabalha os programas de diversidade e inclusão, mas a gente aproveita toda a oportunidade que existir.
porque toda porta que se abre é uma porta que a gente precisa aproveitar, entrar para falar sobre o tema de fato, né? E aí, aproveitando que a gente falou aqui já um pouco sobre quais são nossas expectativas, o que que a gente veio discutindo aí ao longo do tempo, eu queria que vocês me contassem. Vocês falaram rapidamente sobre a questão do censo, né? Mas qual que é a importância na visão de vocês desse diagnóstico? Porque o diagnóstico, ele talvez não seja o primeiro passo para algumas organizações, mas é onde a gente recomenda começar quando a gente não tem nada. E aí queria ouvir um pouco da Van, porque a gente fez o diagnóstico lá, né? Você chegou a comentar um pouquinho de, olha, tivemos algumas coisas que chamaram a atenção, então me conta um pouco sobre isso e depois eu vou aprofundar aqui com a Raquel também. Eu acredito que, o diagnóstico, o censo, faz exatamente essa divisão de águas, né, para a gente falar que o nosso que temos um programa que é estratégico, a gente precisa ter as medições, a gente precisa entender o que que nós estamos e para onde a gente quer ir. Então eu acredito que o censo foi fundamental nesse quesito. A gente consegue ter aquele olhar do que a gente está precisando, um olhar muito bom, porque a gente consegue fazer assimilação, a gente não, né, a AES fez isso para a gente, nos alertou de como que a gente estava vendo dentro da organização e fazendo paralelo até com o censo do IBGE, para a gente trazer, afinal de contas a empresa vai ser o reflexo da nossa sociedade, né. E eu acredito que isso fez com que a gente tivesse um olhar mais estratégico realmente para as nossas decisões, e até mesmo para nortear, né, para a gente sair daquele achismo que a gente falava: "Nós somos uma empresa diversa", porque a gente já fazia algumas ações, e daí a gente ter a clareza de que a gente vai fazer vai tocar realmente as pessoas, a gente não está fazendo só por fazer, por efeito osmose que o coleguinha da empresa do lado está fazendo, e a gente entender quais eram o nosso momento. E isso foi uma ferramenta estratégica mesmo, para a gente entender o que faz sentido. E a gente também percebe que ela é estratégica para o negócio, mas eu acho que, assim, dá uma fortalecida na marca empregadora, que isso a gente, não sei se outras instituições tanto quanto nós, mas a gente está sendo muito questionado no momento de uma admissão, de um processo seletivo, as pessoas perguntam quais são as práticas, o que está sendo feito, qual que é a posição da empresa perante algumas ações, e isso fortalece demais a nossa marca empregadora também, que é algo que a gente tem como objetivo dentro do F Group, fortalecer sempre. Então, Uhum. vejo isso também. Uhum, super. E é importante, né? Porque assim, a gente estava, inclusive ontem, no workshop com os diretores na Fiotec, conversando a respeito disso. O censo, ele vai trazer luz a questões que muitas vezes ele não vai direto, por exemplo, num canal de denúncia. Então, às vezes, aquele desconforto que eu não me sinto tão confortável, eu tenho pequenas microagressões, algumas coisas no ambiente, que é muito importante a gente entender o que está acontecendo, assim como também saber quais são as fortalezas que às vezes a gente também não tem visibilidade, né? Às vezes vem coisas que fala, poxa, isso aqui é um grande marco, um ponto super relevante e forte desta companhia que a gente não percebeu porque não estava em nenhum outro lugar e o censo acaba trazendo luz para essas questões. Então, ajuda muito a gente a ampliar esse entendimento. Mas também tem ali o entender do o que eu tenho que fazer agora com essas informações. E aí, Raquel, me conta um pouco como que estão as expectativas para o censo e como que a gente está, né? Um pouco da jornada da Fiotec. A gente está com uma expectativa muito alta em relação ao censo que a gente vai estar aplicando, porque assim, a gente acha que vai ser um momento da gente mapear a nossa realidade, porque a gente não sabe, né? O que tem em insumos de admissão não é suficiente para você ter dentro de um censo. Apoiar as decisões estratégicas, para que através do mapeamento a gente vai poder realmente ver, poder identificar as desigualdades que tem dentro da empresa, que a gente muitas vezes não sabe, e o que vamos fazer com essas ações, porque aí sim a gente vai poder priorizar uma série de ações lá dentro.
Depois que eu tiver esse mapeamento feito, e aí foi como a Vanessa, ela já passou por isso, o que eu faço depois com isso? Eu vou fazer vaga afirmativa, eu vou promover curso interno para pessoas que estão, para os nossos PCDs, embora hoje a gente já faça, né, uma trilha, mas não é uma trilha totalmente voltada para eles. O que a gente vai fazer, né, depois que tiver com esse senso na mão? Então, é muito importante a gente ter esse mapeamento. Então, a expectativa da gente, ela é muito grande por conta disso, de saber o que a gente vai poder, de fato, desenvolver e apoiar todos os nossos colaboradores. Excelente, Raquel. Eu vou compartilhar aqui com vocês, gente, um pouquinho, porque às vezes quem está aqui assistindo não tem dimensão um pouco de algumas coisas que a gente está falando por não ter tanta materialidade, né? Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês qual que é a visão sobre esses pontos e um pouco da nossa metodologia também. E a gente já volta para continuar esse papo com a Raquel e com a Vanessa. Então, deixa eu colocar aqui minha apresentação para vocês. Por que é tão importante, né, gente? Porque a gente não transforma aquilo que a gente não conhece. E a gente, dentro da S, a gente pensa muito desse papel do diagnóstico, que um bom diagnóstico ele vai ajudar a gente a identificar as desigualdades, a compreender as percepções, mapear riscos culturais, orientar as prioridades e transformar dado em ação. Porque só ter conhecimento foi um pouco do que a Raquel falou, né? Assim, a gente está ansioso com o que vai vir depois. Porque o senso, ele realmente é o primeiro passo, né? A Van trouxe que na FI a gente veio trabalhando com a construção dos comitês, os grupos, os planos de ação, a sensibilização, toda a parte de treinamento, porque isso é desdobramento a partir das informações que a gente recebe. E aqui a gente vai olhar tanto os dados quantitativos quanto os qualitativos, considerando as experiências reais das pessoas, valorizando a segurança psicológica, promovendo a participação e principalmente respeitando todas as interseccionalidades. E a gente tem uma metodologia própria aqui na S, que é os 4 Cs da cultura inclusiva. Então, quando a gente pensa em diversidade e inclusão, a gente pensa em ações que precisam estar conectados. Por isso que a gente acredita que ele é um projeto muito mais de cultura organizacional do que uma ação pontual de intervenção. Nessa metodologia, a gente acredita que cultura inclusiva é um processo vivo, intencional e mensurável. Então, o primeiro passo, quando a gente... E aqui ele se retroalimenta. Às vezes não vai ser o primeiro passo, mas é algo que faz sentido para a gente. A gente precisa conhecer. E por que conhecer é tão importante? Porque nem toda empresa vai ter a mesma necessidade. Não há uma receita de bolo que serve para todas as pessoas em todos os lugares. Então, saber de onde a gente está partindo vai mudar muito o que a gente vai fazer a partir dali. Então, neste conhecer, a gente faz o senso de diversidade junto com a pesquisa de percepção de inclusão. Porque eu preciso saber quantos somos, quem somos, aonde nós estamos e quais são as nossas dores e os nossos sabores dentro dessa organização. Isso vai dar uma análise mais profunda para a gente. E uma coisa que é muito legal do nosso senso é que a gente cruza também essas interseccionalidades. Porque a gente sabe que a vivência de uma mulher é uma, de uma mulher negra é outra, de uma mulher com deficiência é outra, assim como os vários recortes que a gente pode fazer aqui. Então, olhar também para isso muda a nossa visão e também como que a gente pode aprofundar essas questões. E aí, com isso, a gente vai ter um grande mapa cultural e um diagnóstico da maturidade desta organização também. No segundo passo, né, o nosso segundo C é conscientizar, porque boa parte dos nossos preconceitos é pura falta de informação. A gente nunca parou para refletir sobre aquilo que a gente sempre fez. A gente está no piloto automático, então a gente só continua aquilo que a gente sempre fez, e por isso que muitas vezes a gente tem visões que não estão tão atualizadas assim. Então, aqui a gente entra com todo o nosso rol de treinamentos, desde a sensibilização de diversidade, até letramentos por pilar, comunicação inclusiva, e aqui tem mais uma infinidade de temas que a gente oferece. Vieses inconscientes, microagressões, liderança inclusiva, seleção inclusiva, enfim. Aqui a gente tem
possibilidades infinitas. No terceiro ponto a partir dos dados que a gente colhe do censo, qual é a estratégia que a gente vai ter? E aqui é onde a gente cocria, em conjunto com a empresa, essa estratégia. A gente revê as políticas de diversidade e inclusão, pensa se vamos criar comitê, se faz sentido ter o comitê de diversidade, se a gente vai trabalhar com grupos de afinidade ou com ambos. Fazemos a revisão dos processos, estabelecemos estratégias e plano de ação, e aqui é onde entra também programas muito específicos. Por exemplo, identificamos que tem boa parte de pessoas negras, mas elas não estão na liderança. Então vamos trabalhar com um programa de aceleração de carreira para essas pessoas? Então aqui a gente também desenha sob medida aquilo que é necessário. E por fim, aquilo que não é medido, não é gerenciado, eu preciso também estabelecer quais são os nossos KPIs e as metas para eu poder coordenar esse trabalho de diversidade e inclusão. Então, no quarto C, a gente vai ter toda essa parte de apoiar a empresa a fazer, estabelecer quais são as metas, os objetivos, como que ela vai acompanhar esse indicador e essa evolução. Esse aqui é um exemplo de como que é o nosso censo. A gente tem isso dentro de uma plataforma de BI, onde a gente consegue fazer vários cruzamentos de informação. Então, a gente consegue, ao clicar em um item, a gente consegue ver como que estão as mulheres, como que estão as pessoas com deficiência, como estão as pessoas negras, população LGBTQIAPN+, e a gente vai conseguindo ter essa visão bastante estratificada, e isso ajuda muito a gente ter uma visão bem mais ampla sobre como que essa organização está. E eu vou aproveitar para mostrar um pouquinho como que é esse nosso censo. Então, eu vou entrar aqui em um modelo de censo, só para vocês terem uma noção de como que ele funciona, para vocês também poderem ter esse sabor de como que ele funciona aqui na prática. Então, deixa eu colocar aqui. Bom, então, essa é a carinha do nosso BI. Esse é uma base de teste, então ela é uma base de apresentação. Os dados que estão aqui, eles não são dados, são dados fictícios, só para a gente conseguir trazer aqui para poder mostrar como que ele funciona. Então, nesta base, a gente viu aqui que tem 81% de participação, a gente vê quais são as áreas, a gente define do lado. A gente tem aqui também quais são as populações aqui do lado, então, LGBT, mulheres, pessoas com deficiência, e a gente vai vendo cada um dos itens. O que eu queria mostrar para vocês? Por exemplo, se eu clicar em LGBT, ele vai mudar automaticamente todos os outros gráficos. Então, eu consigo ir fazendo uma comparação por interseccionalidade. E aí, a gente vai conseguir olhar por pilar, então, a gente consegue aprofundar em cada uma dessas questões. Vamos conseguir olhar para a questão de preconceito e discriminação, vamos conseguir ver também por extrato, aprofundando em cada um daqueles pilares. Então, só para a gente ter um gostinho aqui do que foi, eu queria trazer isso para vocês. E uma coisa que a gente tem feito nova, que a gente fez junto com a Raquel, ainda quando a gente começou o projeto com a Van, a gente não tinha essa ferramenta, né? Mas depois a gente pode voltar a conversar sobre isso, né? Para a gente poder atualizar esse momento, né, Van? Mas queria que a Raquel contasse um pouquinho como que foi o diagnóstico de maturidade organizacional em relação à diversidade e inclusão. Bom, a Gi encaminhou para a gente um formulário para a equipe de diversidade, para mim, e nesse momento só ficou o grupo fazendo essa atividade, como a gente, né, dali, enxergava a Fiotec como um todo. E a gente começou a discutir, ver como é que era a visão da gente em relação àquilo. E depois a Gisele trouxe como retorno para a gente o grau de maturidade que a gente enxergava dentro da Fiotec. Eu até fiquei surpresa, porque eu acho que 42% daquilo que apresentou é até um bom resultado para quem não tem nada estruturado. E isso deu uma base também para que a gente pudesse enxergar a importância desse censo agora. É justamente isso, né? O que falta? Falta o gerenciamento, falta aplicabilidade, falta uma série de ações que a gente só vai conseguir mapear através do censo. E isso foi interessante também, porque ontem, naquela reunião com a diretoria, eu percebi que eles também eles entenderam
essa questão da maturidade que a gente tem hoje em relação à diversidade e o que eles pretendem fazer com o censo. Achei muito interessante as colocações, até as dúvidas que apareceram antes, né, de como a gente deve agir em situações. Isso mostra assim, esse engajamento, né, também da diretoria, essa preocupação. E a questão mesmo vamos conhecer, né, vamos ver através do censo agora o que realmente vai dar para a gente aplicar. Eu sei que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, a gente vai ter que escalonar, até para poder os planos de ações que a gente for fazer saírem bem feitos e terem resultados efetivos, né? E eu acho que isso está muito ligado com o momento da Fiotec, né? Da onde a gente quer chegar e como a gente valoriza os nossos colaboradores. Porque, assim, a empresa ela pode ter toda a estrutura, um parque tecnológico maravilhoso, mas quem faz uma empresa são os colaboradores, né? Então, acho que é fundamental deixar com que eles se sintam em casa e que eles confiem, que tenham um ambiente seguro de trabalho. Eu acho que isso é o mais importante. Ainda mais a gente que passa o dia dentro do trabalho, né? É importante eu ter aquele lugar que seja acolhedor, aquele lugar que eu saiba que eu posso ir sem medo, que eu não vou ter as microagressões, que eu vou poder compartilhar as minhas experiências, que eu vou poder ser eu mesma. Eu acho que através disso a gente vai conseguir aí dar continuidade nesse projeto. Super legal. E é muito gostoso ouvir o que a gente espera de fato alcançar no final do projeto, né? Foi bastante inspirador ouvir ontem os diretores, né, falando que o quanto que eles gostariam que a empresa fosse uma bolha de excelência numa sociedade que ainda precisa avançar muito nesse sentido. E quanto que as pessoas precisam se sentir seguras de ser quem elas são, para elas poderem estar dentro desse ambiente e oferecer o melhor delas também, né? Porque é uma contrapartida, não é uma coisa que só um faz e o outro não. E aí, Ivan, queria te ouvir como que você tem percebido, né, após fazer esses primeiros passos, né, que já são passos extremamente relevantes, o censo, a sensibilização e os próprios comitês, o que você vem percebendo? Como que está o humor das pessoas? Como que está essa questão dentro da FI? E como que você percebe isso também? Eu acredito que seria isso, as próprias pessoas reconhecerem que nós somos uma empresa que preza pela diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente já consegue perceber no discurso que tem essa percepção. E o que eu vejo agora é trazer essa confiança. Então, a gente teve o mapeamento e depois fortalecendo o comitê. E no comitê a gente fala muito para as pessoas assim: talvez você não está se sentindo tão à vontade em falar com o seu gestor, em reportar formalmente alguma denúncia que seja, ou trazer para o RH. As pessoas estão entendendo o comitê como o parceiro, como pode contar com ajuda. Porque talvez não quer fazer uma denúncia, mas precisa entender o que estava vivendo, o que passou, e o comitê tem esse papel. A gente até brinca muito que o comitê ele é o parceiro. Então, assim, ele não tem nenhuma obrigação de pensar em nenhuma medida disciplinar, em nenhuma orientação mais forte. A gente fala que ele vai ser o parceiro. Quando se tem uma denúncia, a gente até fala: o comitê cuida da vítima e depois outras partes vão cuidar do acusado, vão fazer uma estratificação dos casos. E isso eu acho que está sendo o rico para a gente ter conseguir criar, entendemos qual é a nossa prioridade, que também muda, né, com o passar dos anos, mas que neste momento é a nossa prioridade, e a gente tem o comitê como parceiro dos nossos colaboradores, para eles entenderem que tem ali alguém para andar lado a lado e apoiá-los, e eles se sentirem seguros, à vontade. E uma fala perfeita da Raquel é eles poderem ser eles mesmos dentro da organização. Eu acho que tanto o comitê quanto os grupos de afinidade têm um papel super importante que é de acolhimento. Porque a gente tem falado, e aí, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro disso, a gente tem falado bastante sobre a NR1, né? O tema do momento tem sido a NR1. E a gente tem dentro, quando a gente pensa em riscos psicossociais, a gente não necessariamente vai direto para um adoecimento.
A pessoa ela não fica doente de cara, ela vem pelo um processo que ela vai passando por pequenas coisas que vão colocando em agravo aquela questão. E às vezes esse acolhimento, logo quando alguma coisa menor acontece, já evita que a gente consiga ter que avançar isso. Porque quando chegou na denúncia, por exemplo, quando a gente fala de canal de denúncia, é sinal de que muita coisa já deixou de acontecer para acolher. Então, tanto o comitê quanto os grupos de afinidades acolhendo esse primeiro momento ajuda a tomar medidas para que aquilo até nem vire de fato uma denúncia no canal, né? E como que a gente trata? Porque nós estamos numa sociedade que tem preconceitos, que faz discriminação. A gente acredita muito que as pessoas saem de casa com uma melhor intenção, que todo mundo sai querendo fazer o seu melhor. Mas entre eu ter a intenção e aquilo acontecer de fato, às vezes a gente escorrega ali no meio do caminho e acaba cometendo deslizes ou atos que não são tão bacanas. E a gente pode apoiar as pessoas a mudarem. Claro que a gente está falando de coisas pequenas e que são, de fato, escorregões. Se a gente for falar de coisas mais substanciais, a gente, de fato, precisa fazer denúncia, comitê e até chegar numa gestão de consequências adequada para as pessoas se sentirem seguras dentro de tudo isso que acontece. Então, é só importante fazer essa divisão entre esses dois pontos. E aí, Raquel, vocês já têm uma série de grupos de afinidade. Queria que você compartilhasse um pouco, porque sempre são boas práticas, né? A gente contar um pouquinho. Conta um pouco de como que vocês estão organizados. Olha, hoje nós temos lá 6 grupos de afinidade. É o Fio Cores, o Fio Black, o Fio Delas, o Ponte Cultural, o Fio Diversidade e Multigerações. E cada grupo desse, você tem as meninas que só fazem parte lá do grupo de afinidade da diversidade, mas o mais importante é que dentro de cada grupo eu tenho 2 pessoas de áreas distintas que promoveram a se liderar esses grupos. Então, esses grupos são liderados por pessoas já da empresa, que fazem parte e que levam como temas diversas ações. A gente teve agora, no mês passado, do Fio Delas, que foi muito interessante, que eram as mulheres na liderança. E aí teve pessoas da Fiotec, a diretora estava lá falando, como também pesquisadoras da Fiocruz, falando dessa importância, fazendo essa troca. Isso enriquece muito, porque cada vez que você leva um tema para debate, você faz abrir um novo universo. Teve uma outra ação também, que foi feita na semana passada, sendo que também através das meninas, junto com o programa de qualidade de vida, que foi levar o pessoal da Lei Seca para dentro da Fiotec. E isso foi muito interessante, porque ali você tinha, né, o pessoal da Lei Seca, que foram vítimas do acidente, ou eles provocaram esse próprio acidente, ou eles foram vítimas mesmo. E isso E a gente tem um grupo de 45 jovens aprendizes. Então, isso foi muito interessante para que eles pudessem ouvir. Porque quando você é novo, você acha que não tem consequência, né? Você se arrisca. E mesmo pessoas mais. E a pessoa com mais idade acha assim: não, eu sei beber, né? Então eu posso fazer, mas não. E ali eles colocaram de uma maneira o que acontece. E aquilo que depois vai dar consequência não é só para eles, é para a família, é para todo mundo que está no entorno. Então, teve um depoimento que me chamou muita atenção, que foi de um que falou assim: quando você sofre um acidente desse, que você fica em cima de uma cadeira de roda, não pense você que você tem amigos, você só tem a tua família. Isso realmente é nesses momentos que a gente vê, né, quem é que está ali do nosso lado. Então, esse tipo de ação, ele toca. E isso por quê? Porque a gente investe nisso, a gente acredita nisso. E esses grupos de afinidade estão ali para isso, para mostrar o caminho para a empresa como um todo. E não só ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Foi impactante isso da semana passada? Foi, mas é muito reflexivo, é muito importante. Então, assim, cada grupo tem a sua característica, cada grupo é muito bem articulado e eles se unem também para fazerem pautas de interesse comum. Então, eles são muito bem administrados, né? Tanto pelo grupo da diversidade,
quanto pelos os próprios colaboradores. Cada grupo tem, em média, 20 pessoas dentro de cada grupo. Isso foi uma ação espontânea, tá? Não foi uma coisa assim, você precisa, não. Vamos, quem quer fazer, olha isso antes do censo, olha depois que aplicar o censo, como isso vai ampliar, como o restante da empresa vai poder olhar e falar, realmente, aqui é um ambiente inclusivo. Né? Então, eu acho Uhum. que é isso que a gente está buscando aí no nosso dia a dia. Super. Queria ouvir de vocês o que você espera pessoalmente para diversidade e inclusão dentro das organizações que vocês estão. Qual que é o desejo de vocês? Fala assim, olha, o meu sonho é a gente chegar neste lugar. Qual que é esse lugar? Van. Olha, o meu sonho é realmente a gente ter essa definição que todos os colaboradores se sintam muito pertencentes, se sintam bem, eh, consigam se sentir e externalizar o como está se sentindo bem. Então eu acho que esse seria o sonho principal. E um sonho secundário, assim, mas bem próximo ao principal, é que a nossa empresa pudesse estar muito presente e ter uma quantidade de diversidade, para sermos inclusivos também, muito parecido com o que a gente aprendeu no censo, né, de ter essa similaridade com o IBGE. Então que a gente Uhum. consiga trazer isso um pouquinho mais próximo à nossa realidade. A gente tem a consciência, o censo nos traz essa consciência, mas infelizmente a gente ainda não está nesse ideal. Então eu acho que seria isso, a gente ter o reflexo da sociedade dentro da nossa empresa e as pessoas se sentirem bem, seguras, felizes e estarem lá porque querem estar. Esse é um desejo. E que não Super. na nossa organização, que todas pudessem ser assim. Uhum, com certeza. E você, Raquel? Bom, o meu sonho era não precisar falar sobre isso. Era que isso já tivesse na veia de todo mundo, que eu não precisasse fazer nenhuma ação e que as pessoas todas tivessem essa coisa da inclusão dentro delas, da empatia, do amor ao próximo, de olhar o outro respeitando da maneira que o outro é, sem nenhum tipo de julgamento. Eu sei que isso é um sonho, né? Mas se eu conseguir levar para a Fiotec, para os nossos colaboradores, que todos enxerguem isso, né, que o respeito mútuo ele é o mais importante de tudo. É uma palavra que resume tudo para mim em qualquer relação. Respeito. Só isso. Eu acho que no Uhum. momento que você tem respeito, você tem tudo. Esse é o meu É, sonho. a gente fala tanto em liderança quanto em diversidade, né? Que o nosso objetivo é se tornar desnecessário. Então, eu luto todos os dias aqui na S para que a gente deixe de existir em algum momento. Deixar de existir completamente a gente não vai deixar, porque a gente sempre vai Renova. ter coisa para fazer, né? E a gente se renova aí no tempo. Mas acho que é isso, né? Como que a gente constrói empresas, uma sociedade, espaços onde as pessoas se sintam seguras de ser quem elas são, sem que elas tenham que cobrir parte importante de quem elas são, para que elas pertençam, não tenham que ficar lutando por fazer parte do grupo, que o grupo acolha ela como ela é, e que quando a gente faz isso, de fato, a gente consegue ter uma produtividade maior, porque eu ganho, a empresa ganha, todo mundo ganha quando eu estou tendo possibilidade de ser a minha melhor versão. Porque se eu estiver lutando para me encaixar, ou lutando para cobrir coisas importantes de quem eu sou, com certeza está me faltando tempo hábil para eu poder fazer outra coisa. E essa outra coisa, às vezes, é a minha própria atividade. Então, eu brinco com as organizações que trabalhar com diversidade e inclusão é o certo a fazer. Esse deveria ser o nosso mote. Mas se isso não te convencer, isso também traz dinheiro. Então, porque vai trazer produtividade, vai trazer uma série de benefícios para a organização também. Até porque a sociedade é diversa. A diversidade é a marca da humanidade. Nós somos diversos. Então, quanto mais a gente for o retrato da sociedade, mais conectada eu estou com o meu cliente e mais eu vou estar preparada para atender as demandas que surgem. Então, isso que é super bacana. E aí eu queria compartilhar com vocês que nós estamos com um trabalho que é super bacana, que é o IMDI. O que é o IMDI? O IMDI é o Índice de Maturidade
de maturidade e inclusão, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, agora sim. É o nosso índice de maturidade em diversidade e inclusão para as organizações. Ele é uma ferramenta estratégica para a gente conseguir avaliar a maturidade organizacional, as práticas inclusivas, a governança, a cultura, a evolução de diversidade. E esse diagnóstico, gente, a gente está oferecendo ele de forma gratuita para todas as empresas que quiserem fazer. Então, só acessando aqui o nosso QR Code, você vai direto para esse índice de maturidade. É um formulário que você preenche, ele vem para a gente marca uma reunião de 30 minutos e a gente mostra como que ficou esse índice de maturidade da empresa. É um diagnóstico inicial sobre as práticas da organização, não é o censo. Só para a gente diferenciar, o censo, ele vai olhar a percepção das pessoas e mapear a demografia. Eu vou descobrir quem são as pessoas, quantas são e qual é a sensação que elas têm ao fazer parte desta organização. O IMDI, que é o Índice de Maturidade, ele vai avaliar as boas práticas da organização. Se já tem estrutura, o que já tem, o que não tem. A Raquel contou aqui um pouquinho do que a gente fez dentro do projeto, que aí a gente aprofunda. Lá a gente fez entrevistas, nós trabalhamos na análise de toda a documentação que eles têm em relação a isso. Então, se você quer saber aonde que a tua empresa está e entender melhores práticas, essa é uma ótima oportunidade para você conseguir também ter um cheirinho de como está. E eu vou colocar ali também no chat do YouTube para quem não estiver conseguindo fazer, conseguir fazer por lá. E o nosso tempo voa, e é uma loucura que a gente começa a conversar e rapidamente o tempo já passou. Então, eu queria começar a ir para as nossas palavras finais. Então, queria convidar para que você falasse um pouco, deixar uma dica para quem está nessa jornada, contar aqui suas palavras finais e me contar aquilo que eu não te perguntei, mas que você acha que é super importante contar aqui para essa conversa. Eu acredito que quem vai querer entrar na jornada, né, de diversidade, equidade e inclusão, tem que ter a consciência de que vai ser exposto a assuntos bons, assuntos não tão bons assim, mas que é necessário a gente ser exposto para melhorar e para ajudar também os nossos colegas a serem melhores cada dia mais. Que é um assunto contínuo, que é um assunto que a gente nunca mais vai parar de falar. Entendo e compartilho do desejo da Raquel, que faz muito sentido, mas que é necessário a gente ter essa certeza, que não é um projeto que tem começo, meio e fim, que é algo contínuo, que vai fazer parte do nosso dia a dia, da nossa jornada, e o principal, isso daqui não é a mochila não é só do RH, isso é da empresa, da sociedade, de um todo. Então que todo mundo esteja, querendo fazer o seu melhor, para que não seja uma única empresa, um único departamento, uma única pessoa, disponível para aquilo. E quanto mais pessoas engajadas e com o mesmo entendimento, com o mesmo objetivo, mais fácil de atingir esses objetivos será. E também ir com calma, porque também a gente não consegue abraçar o mundo de um dia para a noite. Então é necessário ter a paciência para que tudo vai acontecendo. E o acontecimento também, algumas vezes nos surpreende de alguma forma natural. Então muitas coisas são intencionais, a gente faz com muita intenção, com objetivo, querendo aquele resultado, mas com o passar do tempo, coisas naturalmente também vão acontecendo e nos surpreendendo positivamente. Super legal. E você traz uma coisa, né, que está implícita na tua fala, mas que eu acho que é legal a gente trazer. Trabalhar com esse tema requer coragem e compromisso. A gente precisa se comprometer com o tema e ter coragem de ter as conversas que precisam ser feitas, porque vão ter assuntos que vão ser gratas surpresas e vão ter assuntos que vão ser que a gente precisa administrar e gerenciar aquilo. Vai precisar ter conversas que às vezes são difíceis, e cada empresa está num momento, num nível de maturidade, e está tudo bem. E acho que o mais importante é entender para onde que eu quero avançar e a gente fazer essa estrutura de que caminho que a gente vai pavimentar para você chegar nesse lugar. Porque o que funcionou para a Van talvez não seja a mesma coisa que vai funcionar para a Raquel, porque são universos diferentes, necessidades diferentes, e por isso que o diagnóstico ele é tão relevante,
porque a gente entende onde esta organização está e o que ela precisa, e dá o passo que é possível para esta realidade. Porque algumas empresas vão conseguir avançar de forma muito rápida, outras vão dar os passos na medida que alcança e pode ser vista a quem está olhando de fora, num processo um pouco mais lento, mas cada um vai fazer aquilo que dá para ser feito, mas com o olhar da onde a gente quer chegar. Sabendo onde a gente quer chegar e da onde a gente está partindo, o caminho a gente constrói. E é esse caminho que a gente vai construindo de fato. E Raquel, me conta também, o que eu não te perguntei que você quer contar e que dica que você dá para quem está ouvindo aqui, que está entrando nessa jornada? É, sim, ter muita resiliência, né? Porque você precisa de resiliência, porque é um mundo novo, as pessoas ainda estão entendendo, não é uma coisa natural ainda para algumas pessoas, então você precisa dessa resiliência também para poder dar continuidade, acreditar naquilo que você está fazendo, porque a gente sabe que é o justo, é o correto, e que a gente precisa olhar para o lado, sim. Não adianta a gente achar que não tem nada acontecendo, porque tem. Então, a Vanessa falou, né, da coragem, da força, e isso é verdade, você tem que estar ali. Tipo assim, eu sei que hoje eu posso ter uma surpresa, boa ou ruim, e eu preciso ter força para lidar com isso, eu preciso ter coragem para ir em frente, e eu preciso saber acolher essas pessoas, porque também não adianta a gente criar espaços e não fazer o acolhimento. Então, eu acho que é isso. E eu acho que as instituições elas precisam entender que hoje não existe mais espaço para certos tipos de comportamentos. Então, a gente precisa, sim, investir. A gente precisa, sim, estar junto com o colaborador, ter um direcionamento, ter a diretoria ali apoiando e entendendo que quem está ali são seres humanos e que cada um tem a sua necessidade específica. Claro que não dá para atender no individual, mas dentro de um programa que a gente vai colocar o censo, dentro de um programa que a gente usa a diversidade, equidade e inclusão, a gente tem como sim. E é isso que eu acho que toda empresa tem que investir e saber que não somos matrículas, somos pessoas. É isso. Excelente. Obrigada, Raquel. Gente, eu quero agradecer imensamente. Vocês viram que nós só temos clientes maravilhosos aqui na S, então a gente fica muito feliz de poder trazer a Van e a Raquel e tantas outras pessoas com quem a gente trabalha, que realmente acreditam e que fazem a gente está ali lutando para conseguir ter uma sociedade melhor por meio das organizações. Então, eu sou muito feliz de poder estar nessa missão e de ter pessoas tão incríveis como vocês aqui nessa jornada junto com a gente. Quero agradecer imensamente a Comunique Acessibilidade, que faz desse trabalho muito mais acessível, nossos parceiros nesse caminho. Raquel e Ivan, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, estarem aqui com a gente e compartilhar essa história. Vocês que estão assistindo, gente, se você viu esse conteúdo e achou que alguém pode se beneficiar dele, encaminha esse vídeo, encaminha para poder ampliar o maior número de pessoas falando sobre o tema, e a gente vai ter o maior prazer de poder apoiar todos vocês nessa jornada. Quero convidar também, já deixar o nosso convite para o nosso próximo Diálogos, que vai ser agora em junho. A gente vai falar sobre o mês do orgulho e vamos falar sobre como que a gente trabalha para manter a segurança das pessoas LGBTs quando a diversidade não está tão na moda como já esteve no passado. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da segurança em ser quem é dentro desse universo de pessoas LGBTs. Acompanhem a gente, fiquem conosco.